Bom dia, paz de Cristo para os irmãos e amigos. Estamos ainda passando por um processo difícil, mas estamos confiantes que juntos vamos viver dias melhores. Também estamos em alerta, estamos em vigilância, estamos atentos às recomendações da Secretaria de Saúde com relação à nossa prevenção pessoal e também das famílias. Nós vamos agora ler um texto da Palavra de Deus que falou muito ao meu coração nesta manhã de oração, de consagração. Segundo o livro de Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Quando eu olho para esse texto, eu já vejo que o cenário aqui não era nada bom. Por quê? Porque o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele ordenou as suas tropas para que cercassem Samaria. E agora, os moradores de Samaria estão presos. Eles não podem sair de Samaria. Estão usando os seus recursos próprios. Estão usando os seus alimentos. Mas esses alimentos, os seus recursos, estão se acabando. E agora eles estão abalados com esta crise, estão assim, sem vigor, sem ânimo, estão perdendo as forças, estão precisando assim de um alimento maior, de uma porção maior de comida, de alimento, para que eles possam sobreviver a esse cerco ordenado pelo rei Ben-Hadad, rei da Síria. Bom, eu olho também para esse texto e vejo que, embora o cenário não fosse nada bom, eu vejo 2 pessoas importantes. Eu vejo a pessoa do profeta Eliseu e vejo a pessoa do capitão do rei. 2 pessoas importantes: o profeta, o porta-voz de Deus, e o capitão, cujo as mãos do rei se encostavam, ou seja, o rei confiava no capitão. E também vejo aqui que o profeta Eliseu, nessa época de crise aqui, ele foi usado pelo Senhor, trazendo uma palavra de Deus de prosperidade, uma palavra de Deus, que Deus iria trazer a provisão, ia chegar o alimento, mesmo nessa época de crise. E vejo também que o capitão, ao ouvir a palavra que foi liberada pelo profeta, o capitão não acreditou, achou um absurdo, achou que isso não iria acontecer, mesmo que Deus abrisse uma janela nos céus, isso não iria acontecer. Bom, em quem acreditar? E agora? Pensa um pouquinho na situação dos moradores de Samaria. Em quem acreditar? No profeta, no porta-voz de Deus? Ou no capitão que representava o rei, que era o braço direito do rei? Bom, e você e eu? Em época de crise, em quem nós devemos confiar? Em quem nós devemos crer em época de crise? Bom, nós temos assim, na Bíblia Sagrada, uma palavra para fundamentar o que eu estou falando. Em época de crise, nós devemos confiar em Deus. Sim, nós devemos confiar unicamente em Deus. E eu vou fundamentar, fazendo uma leitura bíblica, no 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a última parte do versículo. Diz assim a palavra do Senhor:
Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a última parte do versículo. Então, aqui foi registrado para nós uma situação que o rei Josafá viveu, uma situação difícil, uma crise, uma adversidade que ele venceu com a ajuda de Deus, porque ele confiou em Deus. Muito bem. E você e eu, em quem nós devemos confiar em época de crise? Porque nós vamos encontrar pessoas realmente confiantes e pessoas descrentes. E aí, em quem confiar? Como lidar com esse tipo de pessoas? Ou como lidar com uma situação dessa em época de crise? Bom, eu aprendi que você, que eu, que você, que nós podemos até não crer na palavra de Deus ou não crer numa palavra que foi liberada por um homem de Deus. Eu e você podemos até não aceitar. Eu e você podemos até duvidar. Eu e você podemos até ficar indiferente com aquela situação. Eu e você podemos até ficar descrentes. Isso aí é um direito nosso, tá bom? Embora não seja uma coisa legal, mas é um direito nosso. Mas o cuidado que nós temos que ter é quando nós verbalizamos isso. Por quê? Porque isso vai trazer sérias consequências para a nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção agora. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre com a sua palavra. Eu quero também trazer a lembrança e quero fundamentar isso, a pergunta que Deus fez ao profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11. O Senhor pergunta ao profeta: Jeremias, o que tu vês? O que tu vês, Jeremias? E Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. Versículo de número 12. O Senhor disse para Jeremias: disseste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então agora nós vamos ver o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento daquela palavra que foi liberada pelo profeta Eliseu em uma época difícil, em uma época de crise. Vamos ver o cumprimento dessa palavra. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 7, versículos 16 e 17. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então nós vemos que Deus cumpriu ali a palavra que foi liberada pelo profeta. Então, em épocas de crise, vamos ter o cuidado, sim, de não verbalizar palavras que venham trazer consequências sérias para a nossa vida, para a nossa família. Guarde esta palavra. Deus, Ele está, com você. E eu quero também, como profeta de Deus, profetizar nessa época de crise, sim, que você vai sobreviver a esse período, você vai crescer nesse período, você vai viver, um momento, muito de comunhão com Deus nesse período. Você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai se consagrar mais, você vai viver, sim, os teus sonhos, os sonhos que Deus tem com você com mais intensidade. Eu profetizo que você vai ser também um dos grandes instrumentos que Deus vai usar nessa época de crise. Guarda esta palavra. Deus é contigo, Deus é com a tua família, tá? Você não está sozinho, nós estamos em oração pela tua família, também pelo povo de Deus e pela nação. Em nome do Senhor Jesus, amém.